E um detalhe: se fizer só o que o Senhor manda, para ele também não presta. Aí eu faço muito, sou eu que faço tudo. Tu não faz nada, seu Senhor. Se não for a graça dele na tua vida, a mulher bacana, ele é que te desperta a fazer. E quanto mais ele despertar, faça, porque ele vai honrar você na terra. Aí tem uns que acham que está fazendo muito. Eu compro e a segue a nai. Quanto mais você pensa que está fazendo, aí que você não faz nada. Aí quando você começa a pensar, meu Deus, eu não estou fazendo nada, aí é que você está fazendo grandes coisas. Porque é um sinal que você deseja estar sempre preparado para toda boa obra. Não faça só o que o pastor pede, faça além. Não faça somente o que você acha que é também a sua vocação. Se não tem outro ali preparado, Deus vai preparar você, porque a obra dele não vai parar. Quando Deus desperta uma igreja a se preparar e um povo está preparado, Deus, ele faz coisas grandes. Deus despertou uma mulher por nome de Esther. A minha e a sua Bíblia diz, no livro de Esther, capítulo 4, e versículo 18, 17 e 18, a Bíblia nos diz que Esther reuniu todas as moças do palácio e disse a elas: vamos preparar um jejum e mande mensageiros para que avise todo o povo judeu para consagrar. Olha a preparação da mulher, hein? Mas tem mulher que prepara a roupa, prepara os cachos, mas não consagra. Prepara só a roupa. E o Espírito, como é que está na tua vida hoje? Tu pode olhar para o meu cacho, tu pode olhar para a minha roupa, mas na minha vida também tem a presença de Deus. Quanto mais tempo tu perder arrumando o cabelo, mais tempo você tem que perder no Bíblia. Estava eu de madrugada lendo a Bíblia. Aí o Senhor falou comigo assim: lê mais. Falei: Jesus, mas eu já estou cansado, eu estou com sono, já está tarde, eu estou querendo dormir. Senhor, lê mais. Falei: meu Deus, por que eu estou lendo tanto? Porque eu já li várias vezes isso aqui. O Senhor falou comigo assim: porque o tempo que você vai passar arrumando teu cabelo vai demorar mais. Ande que a sube cai. Às vezes a gente tira tanto tempo para tanta coisa, né, crente? Mas na hora de ler a Bíblia, já acabou, já li. Ai, Cantuí, como é que Deus vai te usar na terra? Como é que Deus vai colocar a palavra na tua boca? Sabe quando Deus chamou Jeremias? Capítulo 1, versículo 3. Aí Jeremias: Senhor, eu não sei falar, Senhor. Eu sou uma criança. Está cheio de crente despreparado dando desculpa para Deus. Olha para o seu irmão, diga: Deus não aceita desculpa não, minha filha, que ele te conhece. Deus não vai chamar ninguém despreparado. Ei, calabra-cai. É hora de levantar, sair do repouso e dizer: Senhor, esse aqui me usa, me toma, faz a tua vontade. E na sube que sai. Que negócio que é esse? Eu não sei, eu não posso, não consigo. Se Deus te escolheu, você pode, você consegue. E se você acha que não está conseguindo, quando ele escolhe, ele já capacitou. Quando o Senhor escolheu Jeremias, o Senhor não disse para Jeremias assim: Jeremias, eu vou te colocar numa faculdade teológica, eu vou te capacitar, minha filha, eu vou te colocar em escola com os melhores homens que conhecem a palavra, a lei, e você vai ser bem instruído. Não. O Senhor falou para Jeremias: ó, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que tu fosse formado, eu já te conheci e eu te ungi como profeta sobre as nações. Pode ver pessoas não te dando nada, não quero nem saber aqui. Se tem teólogo, quero te dizer que se tu não tiver um santo, a teologia não presta para nada. Ai, cai,
promessa se cumpra. A seu irmão diga assim: toda promessa é condicional. Vai para a oração que Deus vai mostrar para você qual é a tua vocação mais ainda. Quando você estiver mais preparado, quando você estiver mais revestido, quando você estiver mais ainda nos pés dele, ele vai se revelar mais ainda para a tua vida. É tempo de estarmos preparados para o grande dia, igreja. No último dia, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 12 e versículo 14, que no último dia ele vai prestar conta de toda a obra, seja ela boa, seja ela má. Olha para o seu irmão e diz assim: quais são as suas obras? Toma! Tem de tudo aí misturado, né? Tem uma salada, tem bom, tem mal, é decaiaçu. Mas o bom é que aquele que conhece a misericórdia do Senhor, ainda fazendo algo mal, ele põe o rosto no pó e pede a misericórdia de Deus, para ele estar sempre preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. É ter uma vida de humilhação, é ter uma vida de oração, crente. Isso é a preparação, uma vida de vigilância. Vigiai, pois, o Senhor falou assim: orai, pois, vigiai. Mateus 25, 19. Vigiai, pois, por não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você pode orar 24 horas, se você não vigia, de nada adiantou. Olha para o teu irmão e diga: primeiro lugar, vigia na terra.